os filhos de Judá: Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, e Jaate gerou a Almai e Laade. Estas são as famílias dos Zoratitas. E estes foram os filhos do pai de Etã: Jezreel, Isma e Idbas. A irmã deles era Hazeleopone. E Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Estes foram os filhos de Ur, primogênito de Efrata, pai de Belém. E Assur, pai de Tecoa, tinha duas mulheres, Elá e Naará. E Naará deu à luz a Auzão, e a Efer, e a Temeni, e a Rastari. Estes foram os filhos de Naará. E os filhos de Ela: Zerete, Zoar e Etnã. E Cós gerou a Anube e a Zobeba, e as famílias de Aarel, filho de Arum. E foi Jabes mais respeitado de seus irmãos, e a sua mãe lhe chamou de Jabes, e disse: Pois o dei à luz com dor. E invocou Jabes ao Senhor, Deus de Israel, e disse: Se com a bênção me abençoares e alagares minhas fronteiras, seja a tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que eu não sinta aflição. E Deus lhe concedeu o que pediu. E Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir, que foi o pai de Estom. E Estom gerou a Bet-Rafa, e a Passeá, e a Teína, pai de Ir-Naás. Estes foram os homens de Recá. E os filhos de Quenaz foram Otniel e Seraías. E os filhos de Otniel, Atate e Meanotai. E Meanotai gerou a Ofra, e Seraías gerou a Joabe, pai de Jearazim, pois foram ferreiros. E os filhos de Calebe, filho de Jefoné: Iro, Elá e Naã. E o filho de Elá, Quenaz. E os filhos de Jealeel: Zife, Ezifa, e Tiria, e Azareel. E os filhos de Ezra: Jéter, Mered, Éfer e Jalom. Ele nasceu Miriam, e Samai e Isba, pai de Estemoa. E sua mulher judia deu à luz Jered, pai de Gedor, e a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa. E estes foram os filhos de Bítia, filha de Faraó, que tomou Mered por mulher. E os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã: Abiqueia, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. E os filhos de Simeão: Amnon, Rina, Ben-Anã e Tilom. E os filhos de Ize: Zoete e Ben-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, foram pai de Leca, e Lada, pai de Maressa. E Selá foi também das famílias da casa dos obreiros de linho, em Bet-Asbeia. E Joaquim e os membros de Cozeba, e de Joás, e de Sarafe, que dominaram sobre os de Moabe e de Jazub-Leém. Estes relatos, porém, são antigos. Estes foram os olheiros que habitavam em Netaim e em Gedera. Ficaram ali com o rei para seu serviço. Os filhos de Issacar: Tola, Pulva, Iobe e Sinrom. Os filhos de Issacar: Tola, Puá, Jazube e Sinrom. 4. E os filhos de Tola: Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibsão e Semuel, cabeças da casa de seus pais. Guerreiros do exército em suas gerações, seu número nos dias de Davi foi de 22.600. E o filho de Uzi, Israías, e os filhos de Israías: Micael, Obadias, Joel e Isias. Todos esses 5 foram chefes. E houve com eles nas suas gerações, segundo a casa de seus pais, em tropas de guerra, 36.000, pois se multiplicaram as mulheres e os filhos. E seus irmãos, em todas as famílias de Issacar, soldados guerreiros, 87.000, todos registrados pelas suas genealogias.
E os filhos de Zebulon: Sered, Elon e Jaleel. Estes são os filhos de Leia, que ela deu a Jacó em Padã-Arã e Diná, sua filha. O número de todas as almas de seus filhos e de suas filhas foi 33. E os filhos de Gade: Zifion, Agui, Zuni, Esbom, Eri, Arodi e Areli. E os filhos de Asser: Imna, Isvá, Isvi, e Beria, e Sera, sua irmã. E os filhos de Beria: Éber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Leia, e estes ela deu a Jacó, ao todo 16 almas. E os filhos de Asser: Imná, Isvá, Isvi, Berias e Sera, irmã deles. E os filhos de Berias: Éber e Malquias. Ele é o pai de Bizavite. E Éber gerou a Jaflete, a Somer, a Otão e a Suá, irmã deles. E os filhos de Jaflete: Pazaque, Bimal e Asvate. Estes são os filhos de Jaflete. E os filhos de Semer: Aí, Roga, Jeubá e Arã. E o filho de Elém, seu irmão: Zofá, Imna, Celis e Amal. Os filhos de Zofá: Suá, Arnefé, Sual, Beri e Inra, Bezer, Rode, Samá, Silsá, Itrã e Beera. E os filhos de Jeter: Jefoné, Pispa e Ara. E os filhos de Ula: Ará, Raniel e Rízia. E todos estes filhos de Asser foram escolhidos para cabeças da casa de seus pais, soldados guerreiros, cabeças e príncipes, e contados em suas genealogias no exército para a guerra. Foi seu número 26.000 homens. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. E a José nasceram Manassés e Efraim, que lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Rupim e Arde. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. E o filho de Dan, Russim. E os filhos de Naphtali: Jazeel, Guni, Gezer e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e estes deu a ela a Jacó, ao todo 7 almas. Os filhos de Benjamim foram Bela, Bequer e Jadiael, 3. E os filhos de Bela: Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri, 5 cabeças da casa de seus pais, registrados pelas suas genealogias 22.034. E os filhos de Bequer: Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete, todos esses filhos de Bequer. E foram registrados segundo suas gerações, cabeças da casa de seus pais, soldados guerreiros, 20.200. E o filho de Gediael: Bilã. E os filhos de Bilã: Jeus, Benjamim, Eude, Kenaaná, Zetã, Tarsis e Aizar. Todos estes filhos de Gediael, segundo os cabeças das suas famílias, soldados guerreiros, 17.200, que saíam no exército para a guerra. E Supim e Rupim, filhos de Ir, e Russim, filhos de Aer. Os filhos de Naphtali: Jaziel, Guni, Gezer e Salum, filhos de Bila.
e o número de todas as almas que saíram com Jacó para o Egito e que saíram de seu lombo foram as mulheres dos filhos de Jacó, foram todas 66 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, foram 2 almas. Os números de todas as almas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. E ele enviou Judá adiante de si a José, para o encaminhar a Gósen. E eles chegaram à terra de Gósen. E José aprontou seu carro e subiu ao encontro de seu pai Israel à terra de Gósen. E quando ele o viu, se lançou ao seu pescoço e por muito tempo chorou sobre seu pescoço. E Israel disse a José: Agora morrerei satisfeito vendo teu rosto, porque vives ainda. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: Eu irei e informarei a Faraó. E lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. E estes homens são pastores, porque apacentam o gado. E trouxe seus rebanhos, e seu gado, e tudo o que tem. E se Faraó vos chamar e vos disser: Qual é a vossa ocupação? Então dizei: Nós, teus servos, fomos pastores de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é coisa detestável para os egípcios. José veio e informou a Faraó e disse: Meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos e seu gado, e tudo o que eles têm, chegaram da terra de Canaã, e agora estão na terra de Gósen. E ele tomou 5 homens dentre seus irmãos e os apresentou a Faraó. E Faraó disse a seus irmãos: Qual é a vossa ocupação? E eles disseram a Faraó: Nós, teus servos, somos pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. E eles disseram a Faraó: Viemos para morar na terra, porque não há pasto para os rebanhos de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Permite, pois, que teus servos morem na terra de Gósen. Então Faraó disse a José: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. No melhor lugar da terra faze morar teu pai e teus irmãos. More na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens capazes, faze-os administradores de meu gado. E José introduziu seu pai Jacó e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos anos tens? E Jacó disse a Faraó: O número de anos de minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos de minha vida, e não atingiram o número de anos da vida de meus pais durante sua peregrinação. E Jacó abençoou a Faraó e saiu de sua presença. E José estabeleceu a seu pai e seus irmãos, e lhes deu possessão da terra do Egito, na melhor parte da terra, na terra de Ramsés, como tinha ordenado Faraó. E José sustentou de pão seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, de acordo com o número de filhos.